Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo, o canal Integrando Ideias. Dessa vez a gente vai continuar falando sobre derivadas e vamos aprender algumas regrinhas para ajudar a nossa vida com derivadas e a gente não precisar ficar fazendo toda vez aquele rolê de usar a definição, calcular os limites, fazer os cortas-cortas que precisa e tudo mais. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui que essa é a aula de regras 1, por quê? Porque a gente vai ter mais outras aulas de regras, são bastante regrinhas. Você vai ver que é bem simples de decorar, é bem intuitivo, mas ia ficar muito maçante passar tudo de uma vez. Então, essa vai ser a primeira parte, certo? Então, vamos lá. Logo de cara aqui já vai ter as 3 regrinhas que a gente vai ver nesse vídeo. A primeira seria o quê? Vamos supor que a gente tem uma função e essa função seja uma constante, então a derivada dela é zero, sempre. Sempre a derivada da constante é sempre zero, tá? A segunda regrinha é assim, a gente tem uma função e aí a gente tem seriam duas funções dentro delas, né? Vamos supor aqui embaixo, ó, 3x à quinta mais 4x quadrado. G de x seria essa, h de x seria essa, tá? E aqui é mais ou menos, isso serve para ambas as operações. A derivada desses dois é a mesma coisa que você resolver a derivada de cada um separadamente. A gente vai ver isso daqui aqui nesses exercícios e vai ficar mais claro. E aqui no terceiro é o que? A regra do tombo, né? A regra do tombo é, acho que de longe, uma das mais famosas, né? Então, a regra do tombo seria o quê? A gente tem uma função aqui, que é um coeficiente qualquer, uma constante qualquer, multiplicada pela variável, elevada a um número qualquer. O resultado dessa derivada vai ser isso, ó. A gente tomba o n aqui, junto com o coeficiente, ó, fica a vezes n, certo? Mantém o x, e aí a gente tira 1 do n menos 1, beleza? Pode ter ficado confuso, mas a gente vai aplicar essas regrinhas aqui. Nesse exercício e nesse a gente já consegue aplicar essas 3. Então, beleza. Como eu vou começar calculando essa derivada aqui da nossa questão A? Ele deu a nossa função e é lógico, aqui eu não coloquei, mas é lógico que ele quer a nossa derivada, tá? Bom, eu vou fazer o quê? Eu vou vou utilizar a segunda regra. Logo de cara eu vou utilizar a segunda regra. Que é o quê? Separar, né? Então eu posso fazer separadamente. Eu vou grifar aqui de cada cor, ó, a derivada do... Vamos supor que essa daí é a g de x. Essa daqui é a h de x. Essa daqui é a nossa i de x. E essa daqui é a nossa j de x. Beleza? Então eu consegui. Então eu separei, né? Em vez de eu tentar resolver, pensar em uma regra de derivada para resolver tudo isso de uma vez, eu vou separar e resolver uma a uma com calma. Então, vamos resolver a primeira ali, ó, derivada de 3x à quinta. Ó como é simples. 3x à quinta. Isso se enquadra em qual regra? Na regra do tombo, certo? Na terceira regra. Porque a gente tem um coeficiente, a gente tem um x e uma potência, né? Ó, eu só vou fazer um ajuste aqui, eu vou tirar esse 2 daqui, beleza? Para a gente notar uma coisa quando chegar aqui nessa parte. Então vamos continuar aqui, ó. 3x à quinta é o nosso A. O que a gente precisa fazer? O resultado dela vai ser esse. Então eu só vou copiar o A, ó. Repara, o A mantém 3, beleza? A gente tomba o n, que nosso n é 5. Copia o x. E aí faz n menos 1. 5 menos 1, 4. Beleza? Então, bem devagar aí. Mas, mesma coisa aqui, ó. Vou tombar o 2 para cá. Então, ó, 4 vezes 2. Mantém o x e tira 1 do quadrado aqui. 2 menos 1 dá 1. X elevado à primeira é x. Então, eu vou deixar sem nada em cima, tá bom? E aí, aqui, ó. Por que eu quis tirar, né, o 2 ali da frente? Porque agora você deve estar pensando, ferrou, não tem regra para isso, né? Porque a gente não tem nem potência, nem coeficiente. Certo? Não, errado. A gente tem potência e tem coeficiente. Aqui, ó, nossa potência é elevada à primeira. Acabei de falar que x elevado a 1 é x. Certo? E aqui o nosso coeficiente também
é 1. Ó. 1 vezes x é x, certo? Então, basta a gente fazer o quê? Tombar um de cima junto com um de baixo. Ó. 1 vezes 1, copia o x e aí subtrai 1. 1 menos 1, 0. Beleza? E aí, então, o último é a regra da constante, né? 1 é uma constante, não possui nenhuma variável x nem nada. Derivada da constante, como eu falei, é sempre 0. Beleza, então agora é só organizar aí a nossa álgebra básica aí que a gente conhece, né? Então, a nossa derivada é o quê? 3 vezes 5, 15. Mantém o x à quarta, beleza? Mais 4 vezes 2, 8. Mantém o x. Menos, vamos lá, quanto que é x elevado a 0? Se você não se lembra, todo número elevado a 0 é 1. Então, isso daqui ó, é 1 vezes 1 vezes 1, beleza? Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, pode ser quantos 1 quiser aí, vai dar 1 mais 0. 0 não tem importância aí, né? Então, é esse o nosso resultado. Essa é a nossa derivada. Acabou. A gente não resolveu nenhum limite, nem nada. Tá vendo? Bem simples utilizar as regras. E aí, pode ter alguns casos que você não encontre regras para nenhum desses, né? Esse daqui até dá para usar uma regra do quociente aí, que a gente vai ver na próxima aula, mas dá um trabalho danado. É bom a gente pensar na fatoração, tá? Então, como eu colocaria essa fatoração aí, né? Ó, nossa f' de x é o que ele quer, que é a derivada. Vou grifar aqui de rosa, que a gente vai resolver de rosa. E vou grifar aqui de verde, que a gente vai resolver de verde. Beleza? Bom, eu vou puxar o rosa aqui para cima, então. E vamos reparar uma coisa. Se você se lembra de algebrinha aí básica, quando o número está embaixo assim, né? A gente pode jogar ele para cima, invertendo o expoente. Como assim? Por exemplo, se eu tenho 1 sobre x, isso daqui é igual a x a menos 1. Certo? Então, ali, ó, eu tenho 3 sobre x quadrado. Isso daqui é igual a... Vou manter o 3, copiar o x e inverter o expoente. 3 elevado a x na menos 2. Beleza? Então, a gente vai ter que resolver essa derivada aí, ó, disso daqui, tá? Então, vamos já resolver, né? Aproveitar. Então, já vamos resolver essa derivada. Mesma regra. A gente tem coeficiente, expoente, né? Então, regra do tombo. Copio o 3, faço vezes o expoente, mantenho o x e tiro 1 do expoente. Agora, toma cuidado. Menos 2, menos 1, muitas pessoas pensam, 2 menos 1 dá 1. Beleza, só que agora tem o sinal de menos. É menos 2, menos 1. Isso dá menos 3, tá? Então, beleza, depois é só a gente fazer essa conta aqui, ó. Acho que até compensa a gente já puxar ela aqui e fazer, né? Isso daqui seria, então, ó, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6x dá menos 3, tá bom? E aí, vamos resolver o que está em verde ali, que também é bem mais fácil fazer pensando na álgebra, né? Raiz é o quê? A raiz de um número a, b aqui, ó, índice da raiz é a e o número de dentro é elevado a b. Isso daqui é igual a x elevado a b sobre a, né? Por isso, quando a gente tem raiz quadrada, é x elevado a meio, né? Já aqui a gente tem, ó, o nosso b é um 3. Então, isso daqui, ó, vai ser x elevado a 3 e raiz quadrada, o índice é 2. 3 sobre 2. E aí, mesma regra. A gente não tem o coeficiente, mas quando não tem o coeficiente, é 1, beleza? Então, menos aqui já do padrão, né? Menos a derivada disso. Quanto que é a derivada disso? Agora vamos com calma, né? Tomba joga esse, copia o 1, né? Eu não vou copiar o 1 porque não é necessário. 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. Vezes, então, o 3 sobre 2, que eu vou jogar aqui. Mantém o x, né? Elevado a o quê? 3 sobre 2 menos 1. Quanto que dá? Isso é conta com fração, né? Já, se você tiver dificuldade nisso, é bom você dar uma relembrada. Mas 3 sobre 2 menos 1 vai dar 1 sobre 2. Beleza? Então, a gente só resolveria aqui, que não tem nada para resolver, né? Mas seria 3x elevado a meio, tudo isso sobre 2, tá?
E aí uma última nota aqui para a gente considerar é que a gente pode inverter, né? Voltar aos parâmetros anteriores, né? Que nem elevado a menos 3 seria o quê? Seria menos 6 sobre x elevado a 3. Beleza? Aqui só estou mexendo com álgebra. Se você está tendo dificuldade nessa parte, seu problema não é derivadas. Então, peço que deixe nos comentários, a gente vê uma aula específica sobre isso. E aí aqui a gente tem, então, menos 3 sobre 2, com x elevado a meio. Acabei de falar ali que x elevado a meio é a mesma coisa que raiz de x. Beleza? Tanto faz. Essas duas respostas estão certas. Depende do estilo de prova, de professor que você estiver tendo essa aula. Porque às vezes se for uma prova de alternativa, você vai ter que conferir qual das duas está presente, né? Só uma das duas pode estar, né? Porque as duas estão certas. Se as duas estiver lá, ou você pode assinalar duas ou o gabarito está errado, né? Mas enfim, é isso. Isso a gente calculou a nossa função derivada desses valores. Lembrando bem que agora a gente está calculando só a função derivada, né? A gente está calculando só a nossa derivada e não estamos olhando para aquele coeficiente angular específico em um ponto. Então, aqui não importa, né? O cara quiser em qualquer ponto da função, basta ele te falar aí, ó, e você substitui os valores aqui também, e você tem o valor numérico da derivada, tá? Então, a gente sempre vai fazer isso daqui para frente, calcular só a função derivada, a não ser em alguns exemplos específicos. E é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida referente às regras, pode deixar aí nos comentários, na próxima aula a gente revê. E espero que gostem, né? Nas próximas aulas a gente vai ver mais regras de derivada para facilitar, porque existem casos com multiplicação, a gente não viu, né? Seno, cosseno, então a gente vai estudar essas coisas aí nas próximas aulas, beleza? Então, aguardo vocês lá, deixem sua curtida, compartilhe com todo mundo e na próxima aula a gente se vê. Falou!